Olá, focados! Vamos dar início ao episódio 8 do Pod Foco, o podcast da Focada, onde tu encontras o foco necessário para deixar tua marca no mundo. Eu sou a Natália, estrategista de marca e marketing, e estou aqui com o Lucas, meu marido, nosso especialista de tráfego pago e vendas. Hoje temos um tema que tem duas áreas que eu particularmente amo muito, que são arquitetura e branding. Como que esses espaços físicos influenciam a percepção da marca, como que a identidade visual pode estar presente nos ambientes, são coisas que a gente vai conversar hoje. E quem que nós trouxemos aqui para conversar sobre isso, Lucas? Então, Focada, hoje estamos aqui com a Agnes Piccolotto. É uma arquiteta urbanista especializada em arquitetura de interiores e residências unifamiliares. Ao longo de sua jornada, antes de empreender, trabalhou, então, com a empresa do seu pai no ramo de vidros, estagiou em 2 escritórios de arquitetura e acabou escolhendo, então, a área de arquitetura. Sendo escolhida pela área de Sendo arquitetura. escolhida pela área de arquitetura e interiores, né? E uma coisa interessante de salientar dela são os feitos dela. Ela participou, então, da Casa Cor de 2024 e já realizou atendimentos internacionais, então viajou o mundo espalhando a arquitetura aí e também assinou o projeto de uma pessoa muito importante, a esposa do Roberto Justus, a Ana Paula Justus. Agnes, bem-vinda ao Pod Foco. Hello, focados! É focados, né? Isso. Tá, hello, focados. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho e principalmente também conectando aí com o branding, né? Que eu também acredito fielmente que isso uma coisa se conecta com a outra, né? Então, obrigada pela oportunidade. Prazer, gente, estar aqui. Meu nome é Agnes Piccolotto. Sou arquiteta de interiores, assim como o Lucas já me apresentou. Atuo hoje com arquitetura de interiores e com arquitetura unifamiliar, então são casas, né? A gente não atua com arquiteturas verticais, mas formada, né, pela Univale em arquitetura e urbanismo, mas o foco hoje é a arquitetura mesmo. Perfeito, Agnes, seja muito bem-vinda, então. E pra gente iniciar, como tu mesma comentaste agora, tem toda essa aura, né, de conexão entre branding e arquitetura, mas muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Sim. Elas não compreendem que essas duas coisas se conversam e o quanto que a arquitetura ela pode impactar, então, em uma marca, nessa percepção dessa marca. Como que tu acreditas que tem essa conexão entre esses mundos? O que que tu enxergas nesse quesito? Quando a gente fala numa marca, né, a gente está falando sobre um posicionamento, né? A marca, ela precisa ser vista. E essa marca, ela pode ser vista de diversas formas. E uma das formas é através do ambiente. Então, eu acho que a arquitetura, ela tem o prazer de gerar uma experiência para o cliente através da marca dele. E é isso que a gente faz, né? Principalmente em ambientes comerciais, hoje, a gente tenta trabalhar a marca do cliente em diversas formas. Através de cores, sensações, tipos de materiais. Então, a gente tem uma gama de possibilidades para fazer essa conexão com a marca que a gente vai estar trabalhando, né? Grandes empresas hoje usam isso, né, a seu favor. Grandes empresas que eu digo como Nike, por exemplo, né, que traz um ambiente sensorial que gera sensações no cliente. Então, eu vejo que essa conexão entre branding e arquitetura precisa. Não é nem que combina, precisa, é necessária, né? Realmente são mundos que se conversam totalmente, né? Como tu mesmo comentou, é extremamente necessário. E essa questão das marcas em si, elas precisam transmitir sensações. Exato. Então, se a gente fica só numa seara de vamos fazer a identidade visual e deixar ela guardadinha e não aplicar, consequentemente, o público da marca em si, ele não tem a recepção das coisas que a gente quer transmitir, efetivamente, enfim. Então, a arquitetura, ela vem para corroborar com essa questão e realmente dar uma base, fazer com que as pessoas, elas entrem numa loja, né, entrem num ambiente ali, uma questão de imobiliárias que a gente tem aqui na região, construtoras, exato, enfim, que acabam realmente fazendo esse processo de autoridade daquela marca ali e fazendo com que o público, ele realmente queira mais daquilo ali, querer compreender melhor daquele universo. Exatamente. A arquitetura hoje, além de gerar sensação, ela gera muito desejo de compra, né? Então, é legal a gente usar ela com esse poder, né? De realmente a pessoa entrar ali e falar, não, eu quero comprar isso aqui. Seja ele um imóvel, seja ele um produto, seja ele, enfim, você vender, é legal que você seja intencional, né? E a arquitetura, ela vem muito para somar isso, né? Sim. Eu estou no meio de 2 especialistas da área, vocês querem o quê? Segue ficha aí. Uma coisa interessante, eu acho que quando a gente une a parte de arquitetura com branding,
é justamente a gente conseguir agregar valor nessas áreas, né? Uma coisa que a gente fala bastante, inclusive dentro da Focada lá, é que às vezes as pessoas se comportam de um jeito no digital e de um outro jeito no presencial, no físico. Uhum. E isso acaba passando, não passa uma credibilidade, né? Uhum. Quando as pessoas elas vão vender o seu serviço, quando elas vão se posicionar. Então, eu acho legal que precisa sim, é um assunto que precisa ser divulgado e que o posicionamento ele tem que estar alinhado em ambas áreas. E quando a Claro. gente pega muita parte de empresas, o ambiente corporativo, salas de reuniões, principalmente, né, são Uhum. lugares onde tu vai ter toda a conexão com o teu público na hora da venda, onde é que tu vai agregar o teu valor, né? E Uhum. isso a arquitetura alinhado com branding, ela faz muito bem. Ela Claro. transmite essa ideia, inclusive as pessoas conseguem até a acrescentar valor em cima do seu serviço com isso, né? Com certeza. Inclusive, eu tenho um case de um cliente que eu atendi, que é uma construtora. Há 4 anos atrás, a gente fez a sede comercial da construtora. É uma sede comercial de 4 pavimentos. Então, cada pavimento recebe uma ocupação, né, de serviço. E quando a gente fez esse projeto para a construtora tinha um porte, né? E aí eles foram engajando com a marca deles através de marketing digital, enfim, foram subindo o nível da construtora. E hoje, depois de 4 anos, eles retornaram o contato comigo para a gente refazer o projeto da sede comercial, porque na época foi um sucesso tão grande. O pessoal, a gente usou, né, de algumas estratégias para criar os ambientes, e uma delas, principalmente, era que na entrada a gente fez parceria assim com artistas, né? E na recepção especialmente com o Julian Galas, que é um artista aqui da região, sensacional. E aí nós criamos uma tela enorme, é um pé direito duplo de 6 metros. E ali a gente criou uma tela inteira na parede com um desenho específico que eu passei uma ideia pro artista, né? Que eu queria muito que ele fizesse algo naquele sentido. E ele criou uma arte maravilhosa. Então, todas as pessoas que entram ali na construtora estão sentados na recepção esperando, eles já tiram foto. Então, essa foto rolou por muitos lugares, assim, enfim. Foi um sucesso, o projeto foi um sucesso. A cliente me mandou um áudio, que inclusive eu postei esses dias no meu Instagram, o áudio que ela me mandou falando que o nosso projeto deu a identidade da construtora, sabe? Levou uma nova identidade para a construtora. Então, olha que bacana. E agora, depois de 4 anos, a construtora retomou o contato comigo para a gente refazer todo esse projeto, porque hoje a construtora quadriplicou o tamanho e aí a gente precisa ter capacidade para atender todos os funcionários ali da construtora, né? Então, olha que bacana como o espaço físico, ele realmente ajudou, auxiliou no crescimento de uma empresa, né? Não, e essa questão de realmente tu teres esse cuidado, esse zelo justamente com a essência daquela empresa, né? Exato. Então foi algo, como ela falou assim, teve a identidade da construtora partiu daquilo. Por quê? Porque tiveste esse cuidado, esse olhar, escutaste e tudo mais. Eu escutei até esse áudio que tu postou. Tu escutou? E ela estava super emocionada, né, falando, enfim. Então, o quanto é importante realmente, porque a gente brinca bastante, né? As marcas, as empresas são bebês. São filhos, enfim, então cada um tem o seu filho ali, quer cuidar com todo o cuidado possível. Então, tendo profissionais assim, que tem esse cuidado, que tem esse olhar, realmente o projeto só tem a dar seu sucesso no fim, né? Exatamente. E para nós é um super desafio agora, porque pensa, eles chegaram para mim e falaram assim, Agnes, a gente quer um projeto novo. A única coisa que a gente vai te pedir, porque a gente confia em ti, não perca a essência que tu colocou aqui dentro desde a primeira vez. Ele falou, a gente quer isso, a gente busca isso que a gente quer com o teu trabalho. Então, assim, agora é um baita desafio, porque a gente tem que transformar uma coisa que já era linda, que ficou maravilhosa, né? Ficou lindo. Modéstia à parte, que ficou lindo, em alguma coisa ainda muito melhor, né? Mais moderna, né? Trazendo ainda mais a característica da construtora. Então, para mim, assim, é um desafio gostoso e tô bem empolgada, assim, com essa nova fase da construtora. Não, e é legal essa questão que tu comentaste das pessoas na sala de espera, então, olhando essa arte. E a gente pode salientar outra questão, que é a experiência, então, né? Exato. Experiência no local, enfim, quanto que tu acreditas que isso impacta em retorno para as empresas, então? Gente, total. Quando você vai em algum lugar, você vende alguma coisa para o teu cliente, e você tem um espaço físico, ele vai contar com a experiência. Então, ele vai sempre lembrar do momento que ele esteve lá, né? Então,
esse é o nosso... E eu fico até empolgada de falar sobre isso, porque esse é o nosso objetivo, né? Alcançar, gerar sensações nas pessoas que vão estar utilizando aquele espaço. Um projeto, como você citou, Lucas, que a gente fez, que foi totalmente intencional, foi a Casa Cor, né? O projeto da Casa Cor, qual que era a ideia? A gente criou um espaço como se fosse a casa do viticultor. E as pessoas que entravam ali dentro, automaticamente elas se transportavam para outro lugar. E ali era uma garagem. Então, assim, muita gente falava, cara, parece que eu tô na casa da minha avó, parece que eu tô assim, sabe? Em algum momento, alguma coisa naquele ambiente despertou uma sensação nele que trouxe uma memória afetiva, algo que as pessoas se conectaram. Então, esse é o nosso objetivo como arquiteto, sabe? Gerar essas sensações através dos ambientes. E, obviamente, a gente vai gerar a sensação conforme o que é pedido, né? Solicitado do cliente. Então, se é um restaurante, por exemplo, vamos usar algumas cores, algumas coisas que instigam a fome. A gente tem essa possibilidade. Vamos trazer uma iluminação mais gostosa para que gere uma sensação de a pessoa querer estar ali e consumir, né? Até porque o dono do restaurante quer que o cliente esteja ali, que ele se sinta confortável e esteja ali consumindo. Então, a gente consegue utilizar alguns métodos para que esse ambiente ele realmente favoreça toda a venda por completo, né? Isso é até outra coisa interessante, nessa parte de restaurantes que comentou, porque há tempo atrás eu estava meio estudando sobre isso, e aí eu descobri uma coisa que para mim era novo, tá? Que tu consegue diferenciar o restaurante ele aplica conceitos arquitetônicos diferentes pro foco dele. Claro. Se a gente comparar aqui, vamos botar aqui um restaurante de luxo que tem na tua cidade e o McDonald's. O McDonald's são coisas, um ambiente com uma iluminação extremamente agressiva, é um ambiente com cadeiras mais duras, é um ambiente justamente para tu sentar, comer e não ficar ali, ir embora. Porque é algo rápido, é um fast food. Né? Exatamente. E quando a gente aplica num restaurante já com um conceito mais cultural, onde Mais é refinado, mais né? refinado isso daí, né? Esse ambiente de te convida a tu passar umas 4 horas ali consumindo. Então é legal como a gente consegue aplicar esses conceitos arquitetônicos Sim. em ambiente e através disso, sem falar nada, estimular o comportamento do nosso cliente. Né? Exatamente, exatamente. Você pode ver que geralmente restaurantes de franquias, assim, que são restaurantes de shopping, que geralmente são franquias, você vai ver que ele não te convida, ele não é convidativo. Realmente, a iluminação é uma iluminação branca, é uma iluminação forte, uma iluminação que faz você fazer as coisas rápido, né? Diferente de um restaurante que te acomoda, que tu senta, que tem uma cadeira confortável, uma iluminação baixinha, um atendimento diferenciado, né? Então, tudo isso conta. E tudo vai também ao encontro da questão do público que a gente quer atingir. Exato. Então, agora tu comentaste até da questão do McDonald's, mas se a gente for parar pra pensar, ele também teve uma mudança, teve uma transição, porque antes ele atingia majoritárias crianças, era isso que ele queria atingir e tudo mais. Aí ele passou a atingir um outro público. A parte arquitetônica dele se alterou, porque ele queria atingir nós, jovens, enfim. Que era o público que eles atingiam antigamente. Então já fez uma alteração de cor, já fez uma alteração de iluminação. Ainda assim é muito branca, é todo aquele processo que é para ser rápido, mas já muda a percepção realmente e acaba se conectando com o público, exatamente o público que ele quer se conectar no final das contas. Então isso até que o Lucas comentou. Se a gente quer elevar mais autoridade, se a gente quer elevar mais valor, agregar mais, que nem foi esse projeto da Casa Cor mesmo que tu trouxeste, aquilo tudo transmite realmente valor. Então, se fosse um restaurante que estivesse colocando aquela aura, digamos assim, aquela essência, consequentemente a pessoa gostaria de passar 4 horas tomando um vinho naquele ambiente, sabe? Então, tem toda essa conversação realmente de percepção e público-alvo que a gente quer atingir, né? Exatamente. É ser intencional, né? Ser intencional. Gente, nós podemos fazer isso com qualquer coisa. Pega esse copo aqui. Esse copo hoje, ele tem um valor. Vamos lá, esse copo é R$10. Eu vou pintar esse copo. Vou pintar a mão esse copo, vou colocar meu toque aqui rapidinho. Eu gosto de fazer isso, vou colocar. Esse copo vai valer R$50. Esse copo vai valer R$100. Eu posso colocar esse copo e vender a R$500. Então, a gente pode modificar as coisas, valorizar elas, às vezes com um pequeno toque, sabe? Sim, então, aumentar a percepção de valor no fim. Exatamente. Né? Isso pra tudo, né? Pra tudo. Pra tudo. E outra coisa interessante que eu acho da arquitetura é o poder que ela tem de persuadir e de vender. Né? A gente vai trazer já um gancho pro digital, por exemplo, tá? As pessoas, como é que eu vou relacionar a arquitetura com o digital?
né? Uhum. Porque, que nem a gente estava comentando anteriormente nos bastidores, né? Com a pandemia, muitas empresas, elas entraram pro digital. Se Se obrigaram, né? obrigaram a entrar pro digital, né? E aí a gente começou a ter muitas lives, né? Então, que as pessoas começaram a fazer, né? Eu queria que tu explicasse mais esse conceito de a gente preparar um ambiente. Por exemplo, Uhum, aqui a gente tem uma estante, temos livros, nós temos um ambiente preparado. uhum, Poderia ser uma parede em branco que não ia atrapalhar nada na nossa conversa. Porém, esse ambiente, ele te torna mais acolhedor. Ele uhum, gera valor, inclusive, ao podcast, né? uhum. Então, eu queria que tu comentasse um pouco de agregar valor também em ambientes virtuais e se realmente isso é necessário. Sim. É, eu acho assim, depois da pandemia, a gente veio com várias mudanças na questão de arquitetura de interiores, né? Primeiro porque as pessoas valorizaram mais a casa. Então, consequentemente, elas buscam espaços mais confortáveis, mais acolhedores, né? Então, esse é um ponto. Segundo, pessoas que trabalham em casa. Primeiro, você tem que ter um espaço confortável para você trabalhar. Vocês dois são sócios, têm uma empresa, são um casal. A empresa de vocês talvez seja um quarto do cômodo da casa de vocês. Esse quarto da casa de vocês, ele precisa, horas, exigir que vocês tenham concentração. Horas, ele precisa exigir que vocês tenham criatividade. Horas, ele precisa ser um lugar que vocês estão ali descontraindo, tomando um café juntos, mas vocês estão no ambiente de trabalho. Então, essa questão da pandemia, ela veio realmente para mudar um pouquinho o conceito e as pessoas valorizarem mais os espaços que elas usam. E isso acaba indo para o digital mesmo, porque se eu tô aqui, a gente tá gravando podcast, como você falou, Lucas, a gente poderia ter essa parede realmente só em branco. Mas, ao mesmo tempo, eu posso personalizar isso aqui e deixar ele da cor do pó de foco. Eu tenho uma luzinha azul, eu tenho um detalhe azul, uma mesa azul, um microfone que vai ter um detalhe azul, né? Eu posso ter elementos que mostram a marca de vocês. Hoje tem profissões, por exemplo, advogados que fazem atendimento, a maioria de forma remota, né? E às vezes ela tem que ali conversar com o cliente dela. De que forma que ela vai gerar um certo respeito? De que forma que ela vai gerar um comprometimento com aquele cliente, uma força que o advogado precisa ter, né? Então, eu vou usar elementos que mostrem para ele no meu fundo ali materiais, cores, que remetam isso ao meu cliente. Então, esses cenários que a gente cria para mostrar para o nosso cliente, para tentar mostrar a nossa personalidade, gente, é muito importante. É muito importante. Seria outra sensação eu chegar nessa sala e vocês me atenderem ela com uma sala toda em branco. Eu não ia dar a credibilidade que eu dou para vocês recebendo isso aqui, recebendo isso aqui, recebendo essa cor, esse detalhe, né? Então, a arquitetura faz diferente, gente. Hoje a arquitetura ela não é só estética, ela é necessária. É necessária. A gente precisa utilizar as ferramentas que ela nos possibilita para poder gerar mais valor mesmo, né? Sim, gerar os resultados que tu espera no final, né? Esse exemplo que tu trouxeste do advogado, se a gente for para pensar em todas as áreas, na realidade, a gente pode aplicar. Então, a gente não está Sim. isolando especificamente para uma área, enfim. E sim, é complicado se a gente for para pensar que tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. É a vestimenta, é o modo como se porta, enfim, é o ambiente, é o que tu estás falando, tudo isso vai contando no final das contas para que a marca realmente ela consiga se posicionar. Então, que nem tu falou assim, focados mesmo, enfim, todas essas nuances, né? E a arquitetura ela vai corroborando com isso. E muitas vezes, muito que vocês falaram antes da pandemia, realmente não se dava tanta importância. Não. Até porque no digital era pouquíssimas pessoas que se posicionavam, tinha gente lá pro YouTube e tudo mais, que até fazia ali um cenário, enfim, mas não se tinha essa personalização e essa profissionalização tão grande também que a gente tem hoje, uma crescente de diversas marcas se posicionando. O pequeno hoje já consegue também agregar elementos e gravar os seus vídeos com seu próprio celular ali, e aquilo já gera uma percepção. Então, tudo vai construindo marca e a arquitetura vai nos auxiliando nesse processo. Exatamente. E não só também, Nath, construir a marca, mas hoje, se a gente for parar para pensar, você com uma arquitetura adequada, por exemplo, no ambiente de trabalho, você consegue ter uma economia, por exemplo. Por quê? Os teus funcionários, eles podem produzir de forma melhor, eles vão se sentir mais confortáveis naquele ambiente, eles vão gostar de estar ali, então eles vão estar mais dispostos.
Então, você pode ter uma produção de uma equipe muito maior quando você tem um ambiente que favorece a isso, né? Então, e isso mesmo no digital, né? Vocês que trabalham em casa, vocês têm os funcionários de vocês também. E como que esses funcionários se sentem no ambiente de trabalho? Vocês dão um espaço adequado para eles trabalharem? Eles se sentem confortáveis? Eles estão felizes naquele espaço? Né? E acho que nessa questão de trabalho, isso é muito importante, né? Então, é legal trazer isso para a gente discutir, porque não é só você posicionar a sua marca para vender também, mas como que tá atrás desse seu posicionamento? Como que tá a tua empresa? Ela tá fortalecida para você atender esse público que você quer atingir, né? Excelente. E o público quer atingir em diversas questões, né? Não apenas o que quer vender, como tu mesmo comentou, os próprios funcionários, quem tu queres Exato. captar de mão de obra, digamos assim, inteligência para tua empresa também. Exatamente. Se a gente olhar, a gente partiu de um princípio de união de arquitetura com branding, para a gente fazer um reforço de marca. A gente trouxe isso para agregar valor, né? Para tu conseguir agregar valor ao teu negócio, ao teu trabalho. Partimos dali para a parte de experiência do cliente e agora a parte digital, inclusive. Uhum. E eu queria levantar aqui um outro detalhe que é tão importante quanto, né? A utilização de ambientes, né? Unindo o branding e a arquitetura para divulgação da marca. Muita gente hoje, a pauta tá alta de tráfego pago, né, posicionamento digital, enfim, e às vezes as pessoas elas acabam não considerando um pequeno aspecto. Se tu tem uma empresa e tu recebe teu cliente ali, vamos supor, por exemplo, um restaurante, né? O quanto o teu restaurante é divulgado se tu tem um ambiente construído bem, construído arquitetonicamente bem, Com né? certeza. Do que quando for num ambiente que não é. Inclusive, isso, além de agregar o valor, que nem eu comentei, isso é publicidade de graça. A pessoa tá Claro. indo até ti, tá consumindo o teu produto e ainda tá te divulgando pros outros. Exatamente, ó, voltamos ao exemplo da construtora, né? O pessoal que chega ali, seja ele cliente, seja ele corretor, seja ele um fornecedor, ele vai chegar ali, ele vai tirar foto, ele vai postar no Instagram, ele vai marcar a construtora, ele vai marcar o artista, ele vai marcar o arquiteto. Então, assim, olha que bacana você gerar esse espaço que as pessoas sintam vontade de, cara, vou pegar o celular, eu preciso tirar foto disso aqui, porque isso aqui tá muito legal, né? Então, isso é fantástico, assim, eu acho que você ter espaços assim, principalmente em ambientes comerciais, faz toda a diferença. E potencializa esse processo de viralização, de certa forma, né? Claro. Tem vários ambientes que acabam chamando o público por conta de serem bem construídos. Então, é um ambiente que conversa com um público específico, ele está construído de uma forma específica e as pessoas, elas gostam tanto e elas fazem parte de uma comunidade, elas querem estar inseridas naquele local. Então, vai ir para um TikTok, vai para um Instagram, enfim, e as outras pessoas começam a questionar, e onde é que é isso? Eu quero ir, eu quero entender como é que funciona, enfim. Então, puxa também, por exemplo, no quesito da construtora, que legal que é essa construtora, eu quero conhecer melhor. Quando vê, já começa a fazer um novo projeto e assim vai indo, sabe? Então tudo vai se construindo junto, né? Sim, sim. Quantas empresas a gente pode listar aqui que o foco delas é vender experiência, o ambiente, e não um produto? São inúmeras, né? E são conceitos que esses ambientes eles só foram construindo dessa forma porque foi unido teve a união do posicionamento, do branding Com e de certeza. uma arquitetura assertiva para isso, né? Com certeza. Eu acho que quando você quer ser diferente, que você quer se destacar, você tem que atingir várias áreas, né? Mas você ter uma marca forte aliada a uma arquitetura, né? O teu ambiente representar tudo que você quer passar para o teu cliente, tu já tem mais do que meio caminho andado, né? Com certeza. E essa relação também de profissionais, né? E o quanto que é importante, que desde o início a gente comentou, estar atento aos detalhes. Então, o cliente comunicou algo, né? A pessoa, ela quer transmitir algo específico ali com aquela empresa, com aquela marca, enfim, e estar atento a isso. Então, também é algo que eu vinha comentando com o Lucas antes da gente fazer o podcast em si, como tu tens esse olhar, sabe? Quanto que dá para visualizar, olhando o projeto, todos os processos de cuidado, enfim. E até pra gente entender como que funciona, assim, essa cabeça, como que funciona esse processo. Pra justamente essa cabeça pensante, criativa, que se conecta, então, com o cliente pra efetivamente aplicar no projeto. Sim. Obviamente que a gente, dentro do escritório, nós temos processos, né? E um dos nossos processos é a parte de briefing. Então, a gente, assim como, com certeza, no trabalho de vocês é assim também.
a gente faz o projeto para as pessoas. Então, eu preciso entender para quem eu estou fazendo o projeto. E aí, então, a gente tem uma metodologia ali no nosso briefing que a gente entende quem é o cliente. Muitas vezes o cliente nem entende por que a gente está fazendo aquelas perguntas para eles, mas no fim tem uma intenção, né? Eu levo em consideração, por exemplo, a música que o meu cliente escuta para eu projetar o ambiente, né? Então, tem muitas coisas, muitas informações que num briefing que é extenso, tem conversas com os nossos clientes que a gente leva 3, 4 horas no briefing para realmente chegar falar assim, ó, não, eu conheço essa família. Eu sei quem eles são, eu tô fazendo um projeto para essas pessoas. E na maioria dos projetos, olha, posso dizer que 98% dos nossos projetos são assertivos. Tem pequenas alterações, porque esse processo de você conhecer para quem você está fazendo o projeto é extremamente importante, né? Então, a gente tem essa metodologia para realmente entender ele e projetar, né? Assim como o nosso cliente merece, né? Ter a escuta ativa e o cuidado, realmente, né? E até essa questão de metodologias em si também é legal. E a gente pode aplicar, como a gente vem falando, também pode aplicar em diversas áreas. Isso também é importante, eu questionei justamente que é importante a gente aplicar em diversos negócios. Porque às vezes acontece muito da pessoa, da empresa, enfim, não escutar seu cliente. Não compreender aquele público, e isso também entra na seara do que a gente oferta, então, né, do que a gente fala bastante, que é justamente a gente precisa escutar o nosso público, a gente precisa entregar o que ele espera, e muitas vezes não apenas o que ele espera, mas o que ele precisa. Exato. E estares atenta a isso, como tu comentou, a arte lá na entrada da construtora não necessariamente era algo que ele precisava, que ele queria, mas em si aquilo ali agregou o valor também. Então é essa construção como num todo, né? Com certeza. E assim, gente, a arquitetura hoje, ela eu sou suspeita de falar disso, né? Mas hoje ela realmente, como eu falei antes, ela é necessária. Então, quem hoje tem espaço físico e tá vendendo tá expondo a sua marca, cara, seja intencional. Se tu não tem um espaço físico que te ajude nisso, tu tá perdendo dinheiro. Sabe? Valoriza o espaço que tu tem, chama o teu cliente para aquele espaço, fecha um contrato, chama num cafezinho, sabe? Esteja ali, faça com que ele gere sensações nele. Com certeza, quem tem um espaço que favorece isso, tem muito mais contratos fechados. Pode ter certeza. Excelente. E se a gente for pensar, então, falamos já de diversas questões, mas tendências, então, do mercado. O que tu visualiza, assim, em quesito de arquitetura e interiores, que está acontecendo, então, atualmente, 2025, aí, que a gente está? Então, gente, assim, falar um pouquinho de tendência para mim é um pouco... Como é que eu vou explicar que não seja de uma maneira ruim? Mas assim, eu não gosto muito de falar de tendência, entendeu? Porque tendência para mim é que nem moda. Ora funciona, ora não funciona. Então, daqui a pouco eu pego uma tendência ali, tipo, agora veio muito essa onda orgânica. Gente, legal, mas vamos usar com moderação, né? Porque tem gente que exagera um pouco, sabe? E aí, daqui a pouco, aquele espaço, sei lá, daqui 1 ano, 2, o negócio tá brega, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito com essa questão da tendência. Eu sou cuidadosa nisso. Respeito muito quem adora usar e fazer uma coisa muito doida, mas, assim, pode ser que daqui a pouco aquilo fique brega. Então, tendência a gente tem que cuidar um pouco. Eu vou dizer que acho que tem uma... a arquitetura, ela tem um olhar hoje mais cuidadoso para mínimos detalhes, pequenos detalhes, o uso do dia a dia. Acho que isso está mais valorizado. O que nós estávamos falando agora da pandemia, valorizou a tua casa, o estar em casa, o trabalhar bem. Sustentabilidade, gente, hoje, aproveitar a iluminação natural. Tá tão em alta esse tema, né? Mas você aproveitar a iluminação natural, aproveitar vegetação natural dentro de casa, sabe? Ventilação natural, prover isso dentro da tua casa, um espaço de qualidade. Acho que isso sim a gente pode chamar de tendência, isso nunca muda, né? Mas agora, uma tendência orgânica, uma tendência de cores. Gente, isso é muito pessoal, né? Eu penso que é muito pessoal, assim. Então, eu vejo que, falando no que a arquitetura, eu acho que tá vindo mais, assim, né? Essas novas ideias, assim, seria mais voltada a essa questão de sustentabilidade, que eu acho que é um assunto que vem bem forte. A tecnologia, né? Usar a tecnologia, gente, hoje a nosso favor dentro dos ambientes. Hoje a gente tem aí a parte de automação, né, de uma casa que a gente pode utilizar em tudo. Hoje até
em uma cadeira para o bebê, para ficar balançando o bebezinho ali, eu posso colocar numa automação, né? Então, acho que essa parte de tecnologia eu acho muito legal a gente abusar, sabe, agora. Acho que é uma tendência que vem bem forte. É, acho que é mais isso, assim. Eu vejo mais nesse lado do que algo Momentâneo. momentâneo. Perfeito. Não, e é Exato. interessante essa dualidade até que tu trouxeste de sustentabilidade e ver, de trazer mais o externo para o interno, digamos assim, com a tecnologia. Mas é muito do que a gente está vivendo realmente atualmente, né? Então, as pessoas, de certa forma, elas estão buscando por mais tecnologia, tem mais possibilidade também de acesso atualmente, mas também tem essa questão de querer estar em contato. É contato humano, é contato com a natureza, é todo esse processo que veio muito em processo depois da pandemia, como a gente comentou, né? De estar mais isolado e foi tendo uma construção. Então, é legal também esse ponto que trouxeste de teu posicionamento em si. Porque isso também é diferencial, né? Cada um de nós tem um pensamento, pensa de uma maneira diferente, enfim. Mas o modo como tu enxergas que a tendência, então, pode ser nesse sentido ou pode ser algo mais momentâneo, passageiro. Sim. E até um exemplo engraçado que há um tempo atrás a gente vinha conversando sobre um ambiente, que não vamos citar que ambiente que é, que empresa que é, enfim, mas que era bem desconexo em si a proposta externa, digamos, em quesito de marca, então comunicação, name, todo esse processo, para o que era o interno. Então, o externo era muito tecnológico, a comunicação era muito tecnológica, toda a questão de nome tecnológico, então, todo aquele posicionamento bem tech, assim, sabe? Que, consequentemente, tu espera algo tech, espera algo realmente de muita luz, enfim, todo esse processo. E o ambiente em si era muito orgânico, que nem tu trouxe, muito natural, muito voltado pra praia, enfim. E a gente até conversou bastante, o Lucas, eu olhei o ambiente, eu voltei, eu olhei de novo, digo, meu Deus, mas isso aqui tá meio estranho. Porque realmente a gente tem que parar para pensar o longo prazo, né? Então, isso que tu trouxeste, pode ser que, num primeiro momento, eles tenham pensado em uma outra possibilidade, oportunidade ali pro negócio, mas o quanto que no longo prazo a gente manter a nossa consistência de comunicação, e aí seja, que nem a gente comentou em diversos âmbitos, e principalmente nesse quesito arquitetônico, como que a gente vai receber o nosso cliente e ele entrar no ambiente e pensar, mas tá estranho isso daqui, né? Exatamente. Então, ter essa conversa realmente. Exatamente. Eu acho que daí, falando de tendências, assim, eu acho difícil a gente colocar alguma coisa específica voltada a um material, alguma coisa assim, né? Acho que tem, sim, uma tendência a usar materiais mais naturais, né? Até pela questão da sustentabilidade. Aí, ok, né? Mas falar assim, acho que agora eu vou colocar um ambiente aqui só mais vermelho e azul, porque é tendência. Cara, daqui 2 anos aquilo talvez seja brega, sabe? Então, tem que cuidar, assim, um pouco. Mas acho que nessa questão de sustentabilidade, como eu falei antes, tecnologia, isso realmente está em alta e a gente tem que aproveitar isso, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar ultrapassado se não estiver usando isso, né, gente? Exatamente. Com certeza. E, Agnes, me diz uma coisa, como é que tu vê o mercado em quesito de espaço, no quesito arquitetônico, de empresas que queiram se posicionar? Hoje já está saturado, é normal encontrar tudo que é empresa, ou as empresas estão recém começando a pensar em unir ali a identidade dela com os seus ambientes? Como é que está essa visão de mercado aí hoje, atualmente, 2025? Nós moramos num lugar que fomenta muito os negócios, né? Nós temos costume e a intensidade de trabalhar muito, né? Então, eu acho que aqui é um local que provê isso. Eu vejo que como a gente está nesse espaço, a concorrência é alta. E a gente precisa se destacar de alguma forma. Então, ser intencional, ser inteligente, enfim, você ser criativo. Hoje, se você somar essas forças, você se diferencia. Mas você precisa criar uma estratégia, alinhar uma metodologia para que realmente isso aconteça. Hoje, no meu mercado, né, de arquitetura, eu vejo que tem muitos profissionais. E temos espaço para todo mundo. Trabalhando direitinho, fazendo as coisas direitinho, tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que só se destaca mesmo quem sabe o que quer, quem tem um bom posicionamento, quem tem um bom espaço físico, né, gente? Quem tem um espaço físico legal para receber um cliente. Eu acho que o posicionamento hoje, ele é fundamental hoje. Para você se destacar no mercado, na concorrência que está hoje, aqui no litoral, né, de Santa Catarina, que a gente mora aqui mais especificamente Itapema, né?
é um mercado bem aquecido, então é necessário se posicionar, porque senão você fica para trás. Sim. E aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Com Então você tem que estar ali o tempo todo, mostrando tua marca, engajando com ela, né? Isso que vocês fizeram, a nossa marca se chama Focada. E a gente tem um podcast que chama Pod Foco. Vocês estão valorizando a marca de vocês, a estampa de vocês, o azul, tá aqui, tá, sabe? Vocês estão valorizando isso. E acho isso sensacional. Acho que tem que ser, faz sentido, né? Assim como no meu escritório também, eu tenho feito algumas estratégias de posicionamento que eu acho que têm sido muito válidas e eu posso comprovar isso, né? Legal. Posso comprovar. Então já temos a receita se tu quer crescer a empresa e se tu quer perdurar essa empresa por muito tempo, né? Gente, unir. e isso que tu falou é muito real, porque o sucesso, muita gente alcança o sucesso, muita gente. O difícil do sucesso é você manter o sucesso, né? E para você manter o sucesso, só se posicionando, né? Sim, então, e eu acho que unindo isso... essas áreas como num todo aí que a gente tá conversando. Exatamente, Então dá pra até listar, né? Branding, posicionamento e arquitetura assertiva. É a receita Não do tem sucesso. erro, não tem erro. Depois da arquitetura assertiva, volta pro branding, volta pra lá. Porque tu precisa Sim, é um ciclo. Assim como vocês, né? A gente tem uma marca e daqui a pouco a gente precisa reconfigurar essa marca. Assim como a consultora me procurou, que ela tinha um espaço físico e agora ela tem que reconfigurar aquele espaço físico, né? Sim, nós vamos mudando, as empresas vão mudando, Exato. consequentemente. A gente espera, na realidade, que mude, né? Que cresça, que vai se evoluindo. Então, vai fazendo essas alterações realmente em projetos. Exatamente. A mudança quer dizer evolução, né? Então, que bom que estão evoluindo, né? Exatamente. Legal. Agnes, já estamos próximo do final do podcast, passa muito rápido. E eu queria que tu deixasse aí uma mensagem voltada para o público, voltada para empreendedores, empresas, né? Fica à vontade. Vamos lá. Gente, então, antes de mais nada, obrigada, né? Mais uma vez pelo convite. Estou bem feliz de poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? No nosso escritório, a gente costuma dizer que nós não só fizemos os projetos para as pessoas, mas a gente colore histórias. A gente trabalha com sonhos das pessoas, trabalha com expectativa do nosso cliente, né? Então, a gente tenta atender ele da melhor forma possível. O posicionamento em cima disso, né, do colorir histórias, ele precisa ser sempre muito assertivo, né? A gente precisa estar sempre aparecendo ali, mostrando a história do nosso cliente, e a gente tenta usar isso mostrando para as pessoas que atrás de todo um projeto existe uma história, existe uma família. Então, a gente conta a história dessas famílias para os nossos seguidores. Inclusive, gente, quem não me segue no Instagram, tá? @arte.agnespicoloto, para vocês verem aí as nossas histórias sendo coloridas. E a gente vem criando essas estratégias para tentar se posicionar no mercado, mostrar cada vez mais o nosso trabalho e as pessoas realmente enxergarem quem nós somos, né? Não adianta a gente só falar, e na hora que, por exemplo, o cliente vai me contratar, eu não entregar o que eu tô falando, né? Então, se você aí entrega, se você faz um trabalho certinho, se você é assertivo, né, no seu trabalho, mostre isso para as pessoas. Apareça. Faz sentido aparecer, né? Estamos aqui, né, Com certeza. falando sobre isso, né? É preciso você se posicionar hoje. O mercado pede isso. Então, se você está aí escondido, às vezes tem vergonha de aparecer e mostrar realmente seu trabalho, mostre. Faz muito sentido, as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de acompanhar, né? E acho que é isso, gente. Acho que é isso. Falando de branding, né? Trazendo o branding aqui para dentro dessa mensagem final, eu acho que é isso. As pessoas que não estão aparecendo, quem não é visto não é lembrado. Então, apareçam. Procurem empresas especializadas que te ajudem nisso, como a Focada, né? Que tem todo o suporte aí desde o início, desde a criação da marca até o fim. Eu acho que isso faz muito sentido. E se vocês forem fazer o ambiente de vocês, podem contar comigo. Com certeza. Focada, mensagem final.
Eu acredito que, na realidade, que a Agnes já trouxe tudo, né? Já, estou vendendo Conseguiu juntar todas as áreas, mas é justamente isso, né? A gente ter esse cuidado realmente com todas as áreas, a gente conseguir visualizar o que faz sentido pra gente, né? E dessa forma a gente agir do modo como a gente quer agir. Porque às vezes também acontece, a gente recebe muitas pessoas que acreditam por conta de gurus, enfim, tudo mais, né? Que precisam seguir uma receita específica. Elas precisam fazer algo específico lá, enfim, ia gravar vários vídeos, ia fazer, enfim, N fatores. E a gente está dando aqui diversas possibilidades, diversas ferramentas para que cada um consiga expor a sua essência. Então, é a arquitetura com a essência daquela marca, é a marca em si, né, comunicando quem ela é, da maneira como ela é, e não criando um personagem. Então, não criar um personagem, acho que essa é a mensagem, não criar um personagem, transmitir essa essência. Então. O público gosta de coisas orgânicas, né, e a gente precisa mostrar o que é real. Então, e essa foi a forma que a gente achou de nos comunicar e passar isso para as pessoas que não nos contrataram ainda, que ainda estão na dúvida de que profissional contratar. Então, é isso que a gente tenta mostrar, né, ali no escritório. Em trazer essas histórias, mostrar para eles que sim, existe um CPF ali, gente, atrás daquele projeto, existe uma família que a gente está projetando. E qual é a história dessa família, né? Então, essa é uma das estratégias que a gente usou, né? Poderiam ser 1000 outras, né? A Focada poderia me dar 1000 formas de estar engajando com as pessoas, mas eu estou tentando mostrar o processo, qual o processo que a gente leva com o nosso cliente para poder captar mais pessoas, né? Então, isso e tudo muito alinhado com a nossa marca, né? Dessa forma, com o modo como vocês estão aplicando. E os próprios feedbacks, os sorrisos ali, os choros. Isso tudo vai vendendo também. Sim, né? vai vendendo. Sensacional. Não tinha jeito melhor de começar 2025 se não fosse com um podcast desses, né? Obrigada. Então, pessoal, agradecemos a presença até aqui, tá? Sigam o Podfoco tanto no Spotify como também no YouTube. Sigam o Instagram, né? @focado na marca. Sigam a Agnes. Arroba de novo? @arq, Agnes Piccolotto com 2 T's. Estará na descrição também para facilitar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela visualização. Obrigada, Agnes, pela presença. E até mais, pessoal. Tchau. Tchau.